Dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Nós estávamos ao vivo. Eu tinha esquecido de tirar aqui da internet, tá, gente? Por isso que caiu a live. Sejam bem-vindas. Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus pela sua vida. Sejam bem-vindas de volta. A gente estava ao vivo, a live caiu. Mas a gente volta, né, meninas? Nós somos assim. A gente não desiste. Pronto, tá fixado aí. Sejam bem-vindas. Glória a Deus pela sua vida. Que alegria te receber aqui, pra gente finalizar essa semana juntas, né? Na presença do nosso Pai, aprendendo, sendo direcionada, sendo cuidada. Quantas coisas nós aprendemos aqui essa semana, não é verdade? Quantas coisas o Senhor tratou, nos direcionou, cuidou de nós. E essa semana eu entrego esse devocional com muita alegria no meu coração, né? Hoje pela manhã eu recebi um feedback do livro e eu fiquei muito, muito, muito feliz, né? Porque eu sei que a pessoa que me deu esse feedback, eu conheço um pouquinho da história dela e eu sei o quanto é importante para ela, né? Fazer esse caminho de volta, buscando a sua cura, buscando lançar fora todo medo, lançar fora todas aquelas feridas de alma, né? E ela me mandou e falou: Andréia, hoje o devocional falou comigo de uma forma, né? O devocional que eu tô falando é do livro, tá, gente? Esse aqui, ó. Teve um dia que eu falei, acho que sobre cure suas emoções, eu acho que era esse o título. Aí ela me mandou e falou o quanto falou com ela e o quanto ela tem caminhado, né? Junto a Jesus nessa busca pela cura, para se livrar dessas emoções que adoecem, né? E eu fiquei muito, muito feliz de poder ler o feedback dessa irmã e de saber que é semente, né? Esse devocional aqui é semente que o Senhor está lançando, está soprando por muitos lugares, né? Hoje, se eu conseguir hoje, se não segunda-feira, eu vou estar enviando alguns exemplares para Goiânia, para São Paulo, se eu não me engano. Para Goiânia e para São Paulo. Olha que bênção, né? Quantas pessoas vão ser abençoadas, agraciadas e tocadas, né? Com a simplicidade de um livro, mas com palavras tão assertivas, porque é do Espírito Santo, né? Para nossa vida, para nossa história. E eu fico muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo. Então eu finalizo essa semana, hoje sexta-feira, dia do nosso jejum, né? Entregando para o Senhor tudo aquilo que Ele tem me entregado, né? Porque é uma responsabilidade, mas é uma alegria, é um conforto, sabendo que as pessoas estão cuidando, estão evoluindo, estão avançando, né? E eu fico muito feliz, glória a Deus por isso. Ainda mais nessa semana a gente falou sobre o medo, né? Não temas, não temas. Quantas vezes eu também tive medo, quantas vezes eu também pensei em parar, mas eu conto aqui pra vocês, eu falo aqui pra vocês, no intuito mesmo de te encorajar, sabe? De falar, não para, continua, permanece, né? Que no momento certo o Senhor vai te entregar aquilo que você tem buscado, né? Aquilo que você vem almejando. E é isso que o Senhor falou no meu coração, é isso que Ele veio trabalhando em mim. Seja obediente. Quando eu escrevi esse livro, né? Seja obediente, faça aquilo que eu te peço, né? Caminhe em obediência, que eu vou abrir as portas para você. Amém? E hoje eu quero complementar. Não tenha medo. Não tenha medo. As pessoas, as situações, né? Elas sempre vão vir para nos desanimar, para fazer a gente querer parar,
para falar assim, não vai dar certo, não é para você, né? E levanta a sua cabeça, olha para o alto, olha para Jesus, olha para aquele que é o autor e consumador da sua vida, aquele que te direciona, te orienta, que cuida de você, aquele que te mostra, né, o que você precisa fazer. Então seja corajosa e não tenha medo, né? Eu espero que o devocional dessa semana tenha falado muito ao seu coração e que você consiga de fato ter esse entendimento, né? De que o medo, ele faz com que eu e você nós percamos muitas coisas. Eu queria que você notasse hoje, né, enquanto eu vou falando, você vai deixando o Espírito Santo trabalhar em você e trazer a sua memória. Quais foram as oportunidades que você perdeu porque você teve medo? Os trabalhos, às vezes as ministrações para falar de Jesus nas igrejas, né? Num grupo de mulheres, num grupo de pessoas, relacionamentos. O que você perdeu? Porque você teve medo. Vai anotando aí. Hoje nós vamos agora orar, apresentar o nosso jejum, e hoje nós temos a oração acerca desse tema aqui, ó. Não temas. Fecha seus olhos, eu quero orar com você e por você. Pai, é no nome poderoso e grandioso do seu Filho Jesus que eu oro e te peço nesta manhã. Cuida de cada um de nós. Pai, eu não sei o que os meus irmãos, as minhas irmãs estão sentindo neste momento, quais são as suas preocupações, quais são as suas demandas, mas o que eu sei, Pai amado, Pai querido, é que o Senhor é um Deus zeloso. O Senhor é um Deus que cura, que restaura, que traz vida, que dá esperança. Eu te peço nesse momento, Pai, cura os nossos corações, traz coragem para nós, muda a nossa mente, coloca a nossa mente, uma mente cativa a Ti, a mais ninguém, renova a nossa mente, para que nós possamos viver de fato aquilo que a palavra do Senhor nos pede, para que nós não possamos temer, para que nós consigamos de fato esse ano avançar e realizar obras maiores, em nome do Teu Filho Jesus. Pai, nos ajude. Espírito Santo, sem Ti nós nada podemos fazer. Nós precisamos do Teu zelo, do Teu cuidado, da Tua mão, do Teu direcionamento. E nós precisamos de coragem. Coragem para avançar. Coragem para falar. Coragem para renunciar. Coragem para deixar para trás o que precisa ser deixado. Coragem para viver o novo de Deus. Pai, nos ajude. Hoje, no nosso jejum, nós te pedimos, Pai, nos fortaleça, nos ajude, nos acompanhe, que esse nosso jejum seja de fato agradável a Ti, que ele suba até vós como um incenso, agradável às Tuas narinas. Coloca nesse momento, minha irmã, o seu motivo de jejum, pelo que você está jejuando hoje. E que o Senhor, Pai, permaneça conosco. E que o Senhor permaneça no nosso coração, na nossa mente, na nossa casa e na nossa família. Tudo isso eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Se você concorda com essa oração, coloca aí amém. Amém? Amém, minha irmã? Quem aqui identificou que essa semana conseguiu aprender algo ou vou mais além? Quem aqui conseguiu identificar, diante de tudo que foi falado desde segunda-feira,
algum medo, algo que estava escondido, algo que estava ali debaixo do tapete, e que essa semana você conseguiu olhar e falar assim: é aqui, é isso aqui que ainda está me atrapalhando, é isso aqui que ainda está impossibilitando que eu avance, que eu consiga sonhos, que eu deixe de ter medo. É isso aqui que está tomando conta da minha vida. É esse medo aqui que eu preciso levar aos pés da cruz de Jesus. É esse medo aqui que tem me feito sofrer, tem me feito chorar, tem me feito ficar aprisionada. Quem aqui identificou algum desses medos? Andréia, eu nem sei de fato o que foi falado essa semana. Você vai lá no meu canal do YouTube, tá todos os devocionais da semana, tá? Inclusive de segunda-feira, onde eu dei o pontapé inicial aqui, que eu te falei o que a gente ia falar baseado nas escrituras, né? Até hoje. Sábado e domingo nós temos o Ore Comigo também, que são pílulas assim maravilhosas que você ouve, que te ajudam a percorrer o seu dia, que te alimentam, né? Tá tudo lá no meu canal do YouTube. Mas para você ter um entendimento maior desse tema, vai lá. De segunda-feira para cá tá tudo salvo lá. Vai lá, assiste, anota, porque vai fazer sentido. Então essa semana nós percorremos sobre esse tema que eu vejo muito nos atendimentos, né? Medo de morrer, medo do que o outro vai falar, medo de não dar certo, né? Que é o medo de fracassar, medo de começar, medo de terminar, medo. E a palavra do Senhor, ela é muito clara, né? Para dizer para mim, para você, em diversos versículos na Bíblia toda. Não tenha medo, né? A gente vê, eu gosto muito de citar Josué, porque é um livro que eu vejo, gente. Depois, se vocês não lerem, você lê o livro de Josué. Ali, aquele homem, ele enfrenta tantas batalhas, mas com uma coragem, com uma força, que é o do próprio Deus, né? Que falou para ele, ó, seja forte, seja corajoso, nas suas batalhas sou eu que vou à frente, né? E a gente precisa ter esse entendimento que existem coisas na nossa vida que mesmo nós estando com medo, nós vamos ter que enfrentar. Existem situações na sua vida que mesmo você não vendo o desenrolar, você não vendo a luz no final do túnel, você vai ter que passar. Você vai ter que avançar. Quando a minha mãe ficou doentinha, né, que a gente ficou quase 60 dias no hospital, subia para UTI, descia para o quarto. Gente, aquilo gerava em nós um medo, uma insegurança. E mesmo tendo que viver naquele medo, naquela insegurança, nós tivemos que enfrentar. Não tinha como a gente deitar na nossa cama, fechar os nossos olhos, cobrir a cabeça. Sabe quando faz criança quando tá com medo? Cobre a cabeça assim, fica quietinho e fala assim, isso não tá acontecendo. Existem coisas na sua vida que você vai ter sim essa vontade de deitar, de colocar coberta na sua cabeça, de ficar assim, ó. Ai meu Deus, isso não tá acontecendo. De negar a realidade. A gente chama isso, né, nos nossos atendimentos de negação. Mas que você precisa enfrentar. Então aquela velha frase faz muito sentido. Vai com medo mesmo. Olha pra mim, não deixe a sua vida passar aos teus olhos sem você realizar aquilo que o Senhor te pediu por medo. Não deixe de falar do amor de Deus para as pessoas por medo do que os outros vão falar. Ai, que agora você é crente, agora só fala de Deus, agora só vive com essa Bíblia aí debaixo do braço. Ai, agora não pode nada. Não pode beber, não pode fumar, não pode passear, não pode, você tá chata. As pessoas vão falar sim, as pessoas vão nos rotular sim, as pessoas vão tentar jogar pedra, ou na verdade, elas vão jogar pedra em nós. Então não permita que esse medo dos julgamentos, de não ser aceita,
do que vai acontecer te pare. Não permita. Eu permiti por muitos anos, né? E hoje, gente, ontem eu tava fazendo uma pesquisa que eu acho que eu falei aqui pra vocês. Parece que a minha mente anda muito esquecida, o meu cérebro, sabe? Porque eu trabalho muito, né? Ontem ainda até minha personal tava falando, a gente falando sobre alimentação. Falei, eu quero estudar muito sobre os alimentos esse ano. E aí ela falou sobre a gente comer antes de treinar, né? Comer ou não comer, eu levando alguns estudos pra ela, a gente trocando essa ideia. E ela falou, eu falei assim, Lu, às vezes eu como um dia anterior pra me treinar, e aí eu tomo só um cafezinho com uma proteína e venho e treino. Aí ela falou assim, Andréia, mas às vezes pra você não é tão interessante, porque você acorda muito cedo. Eu 4h30 eu já tô de pé, né? E aí tem dia que às vezes eu dou uma cochiladinha depois do almoço, tem dia que eu vou, né, o dia todo eu vou dormir só 9h30, 10 horas. Ela falou pra você às vezes não ser interessante porque você acorda muito cedo, né? E isso, gente, é um desgaste, é um cansaço, né? A gente é humano, nós somos humanos, então a gente tem que levar isso em consideração também. É cansativo, é desgastante, então a gente tem que começar a olhar para dentro da gente, para olhar para o corpo da gente e reconhecer, ó, aqui precisa disso, aqui precisa daquilo. Aí ontem eu tava pesquisando umas vitaminas, né? Quais são os suplementos que podem me ajudar, né, a viver mais, a viver melhor, a viver de forma tranquila, a não ter problema de esquecimento. Eu tô esquecida, sabe? Eu falo, meu Deus, eu ainda sou jovem, né? E a gente não pode ter medo, né? Tem gente, engraçado, eu falando aqui, me veio a memória. Eu tratei de uma pessoa que eu falei pra ela assim, olha, eu vou te direcionar pra um psiquiatra. Gente, que é isso? Parece que eu tava batendo na mulher. Eu vou te direcionar um psiquiatra. Porque você, assim como eu e assim como tantas outras pessoas, vai precisar tomar um remédio, né? Eu precisei. Não que eu não vou, por que você não vai? Porque eu tenho medo. Medo de quê? Ah, porque o fulano falou, o ciclano falou que dá esses remédios muito fortes, a gente fica grogue, a gente não vê o que tá falando, não vê o que tá fazendo. Vocês entenderam? Porque o outro falou, porque eu me coloca numa situação onde eu deveria me cuidar e eu não me cuido. Por quê? Porque eu tenho medo de algo que eu nem conheci. Porque eu tenho medo, não porque eu presenciei, porque o outro falou. E isso vem nos adoecendo, né? Então, eu tratei com você aqui essa semana o medo na questão espiritual. Eu tratei com você aqui também essa semana o medo quando ele é bom, se assim podemos dizer, e quando ele é ruim, né? Que a gente falou de fobia. Falei aqui pra você também que você vai ver lá na terça-feira qual que foi o princípio do medo, aonde que apareceu esse medo, né? E lá na segunda-feira a gente fez um apanhado geral do que nós teremos medo. Então o medo, minha irmã, foi na minha vida por muitos anos um fator que determinou a minha vida. E hoje, com 41 anos, eu penso assim, ó, o quanto eu teria avançado se eu não tivesse tido medo. Quantos livros eu teria escrito, eu que amo escrever, se eu não tivesse permitido que o medo se tornasse aquela fobia e me paralisasse. Aí eu penso, quanto tempo eu perdi? Ah, André, mas glória a Deus, né, que você tá aí, seus livros estão aí, né, você tá avançando, sim. Mas poderia ter tido mais livros, poderia ter alcançado mais pessoas, poderia ter ido mais longe. É por isso que eu estou aqui, para dizer para você, não perca mais tempo por causa de medo. O outro vai falar de mim, fulano vai falar de gente, eles falam na gente, você fazendo ou não fazendo. Ah, eu tenho medo de não ser aceita. Trabalha, isso é algo que veio lá da sua infância, de rejeição, de abandono. Isso aponta para uma ferida que precisa ser curada. Mas não deixe morrer em você.
os seus sonhos. Não deixe morrer em você as coisas que o Senhor te entregou. Né? Nós vamos ver os personagens bíblicos, né? Abraão, Sara, José, Davi, Pedro. Quando a gente lê a Bíblia, a gente entra em contato com esses personagens bíblicos que tiveram que enfrentar ameaças, perigos, medo. Eles tiveram, mas a fé que eles tinham os fizeram permanecer inabaláveis. Eu te falei de Moisés, né? Eu até brinquei e falei, se me coloca no lugar de Moisés, eu acho que eu não teria paciência com aquele povo. O povo reclamão, o povo difícil de lidar. E ele estava ali, né? Josué, libertar um povo, meu Deus, quantas coisas, quantas batalhas Josué enfrentou. Batalhas naturais, físicas e batalhas também no mundo espiritual. E comigo e com você, meu irmão, minha irmã, não é diferente. Não é diferente. Mas aqueles personagens dos quais eu citei, eles não venceram o medo por causa da sua valentia, porque eu sou valente, porque eu sou forte, ou porque eu sou muito corajoso. Na essência, nós não somos. Nós não somos. Mas porque eles creram na verdade. Porque eles creram nas promessas de Deus para a vida de cada um deles. O que eu quero te dizer é que você tem uma promessa de Deus na sua vida. Quem crê nisso? É que você tem um propósito. Tem algo que você precisa entregar, que você precisa fazer nesse mundo. Ah, André, eu não vou fazer não, porque aí o Senhor entrega para você, você faz. O Senhor sim levanta outras pessoas, mas como eu disse ontem, Ele vai cobrar, Ele vai te perguntar o que você fez com aquilo que Ele te deu. Você vai prestar conta daquilo que o Senhor te entregou e que você não entregou às pessoas. E o medo tem paralisado muitas pessoas. Se você vai lá no cemitério, experimenta ir no cemitério, dá uma olhada lá nos túmulos. Tem gente que a gente olha lá que você fala, gente, eu nem sabia que essa pessoa tinha morrido. E aí um dia eu tava lá no velório, no enterro, e eu fiz isso, eu olhei, dei uma passeadinha ali. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, quantos sonhos morreu com essas pessoas? Sonhos que não foram realizados. Palavras que não foram entregues. Porque tiveram medo. Quantos escritores estão lá? Quantos pregadores? Quantos pastores? Quantos médicos? Dá uma olhada lá para você ver. Quantos sonhos morreram com aquelas pessoas? E basicamente é isso. Por que você não vai? Por que você não avança? Porque eu tenho medo. Porque realizar os nossos sonhos muitas vezes implica em ir mesmo com medo. Acreditar no impossível. Avançar. Apesar de. Avançar apesar da dor. Avançar apesar de ninguém acreditar em nós. Eu te contei do livro, não vou repetir a história. Mas eu tive que acreditar em mim quando ninguém acreditou. Eu tive que olhar para mim quando ninguém mais olhou. Eu tive que buscar forças quando eu não tive ninguém para me levantar. Então, o que eu quero deixar para você antes da gente fazer a nossa oração é não tenham medo. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Não tema, não tema. André, mas como que eu vou saber o que o Senhor quer de mim? Todas as promessas que o Senhor tem para mim e para você, você vai encontrar aqui, ó. Todas as promessas. Todas as promessas. Falar de Deus, falar o Evangelho não é obrigação ou não é só uma ordenança para os pastores, não. É para mim e para você.
É para mim e para você. Ah, André, mas eu não tenho dom. Eu não tenho talento. Alguma coisa Deus colocou em você. E você precisa aprender a garimpar. E você precisa aprender a buscar. Senhor, me revela. Senhor, me mostra. O que o Senhor colocou no meu coração que é para eu fazer? Às vezes, não é nem algo como esse aqui. Abrir uma live, né, fazer o devocional todos os dias para amanhã. Às vezes nem é isso. Às vezes é cuidar de uma pessoa doente. Orar por ela. Às vezes o seu ministério é com as crianças, é com os jovens, é com os idosos. Mas você não está fazendo porque você está com medo. E eu preciso te lembrar que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Se eu digo que eu amo a Jesus, se eu digo que eu sou filha de Deus e eu não avanço porque eu tenho medo, eu tenho que rever esse meu conceito de amor. Esse ano de 2025, minhas irmãs, nós precisamos avançar. Porque se nós pararmos, fazermos uma viagem no túnel do tempo, você vai ver quantas coisas o Senhor te entregou. Quantos sonhos Ele realizou. Mas tem mais. Tem muito mais. Mas você precisa lançar fora todo o medo. Todo o medo. O medo é uma das armas do arsenal de Satanás para destruir os nossos sonhos. Uma pessoa com medo, ela paralisa. Uma pessoa com medo, ela despreza a sua fé. Uma pessoa com medo, ela não acredita no que o Senhor tem para ela. Ela para. E eu me faço essa pergunta todas as vezes que às vezes eu estou cansada, desanimada. Eu falo assim, quantas pessoas vão parar se eu parar? Quantas pessoas vão deixar de ser beneficiadas com aquilo que o Senhor me entregou se eu parar? Não vamos muito longe não, vamos começar dentro da nossa casa. Quem para se você parar? Se você falar assim, hoje eu não vou no culto. Todo mundo, se na sua casa for igual a minha, vai ser assim. Todo mundo fala assim, eu também não vou não. É ou não é? Ou será que é só aqui em casa? Então o Senhor nos convida nesta manhã, nesse dia, fechando esta semana, a lançar fora todo o medo e avançar. Porque existem pessoas que precisam da sua voz. Eu falo isso para as meninas que caminham comigo. A minha voz, às vezes, não vai alcançar o que a sua voz alcança. Tem gente que vai me ouvir, que vai gostar de estar aqui, que vai comprar os livros, vai, André, que bom, né? Você me abençoou tanto. Que quando a gente faz os encontros, vem. Mas tem gente que não vem, tem gente que não vai me ouvir. E aí é você que tem essa responsabilidade. Não permita que o medo te pare. Avance apesar dele. Não estou te falando que você não vai ter medo. Nós somos humanas, né? Se cortar aqui, tem sangue. Mas nós precisamos avançar apesar desse medo. Nós precisamos falar assim, medo, você é desse tamanhozinho. E o meu Deus, lembra que eu falei essa semana? E meu Deus é desse tamanhozão. Você precisa mostrar para o seu medo o tamanho do seu Deus. Olha, o meu Deus é desse tamanho. E eu decido vencer. Eu decido não temer. Eu decido não abandonar. Eu decido avançar. Amém, minhas irmãs? Abrem aí. Deixa eu ver aqui qual passagem nós vamos ler. Abre Isaías 41. Vamos abrir? Isaías 41, nós vamos ler o versículo 10. Isaías 41, 10. Fez sentido, gente?
essa semana para vocês? Você conseguiu aprender alguma coisa? Isaías, capítulo 41, versículo 10. Diz assim, ó: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu te fortalecerei e eu te ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ei, olha para mim. Quem caminha com você, quem luta por você é o Rei vitorioso. Nós não caminhamos com o perdedor. Nós caminhamos com o vencedor. Nós caminhamos com o vencedor. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que segura a nossa mão, aquele que nos fortalece. Não precisa ter medo. Lança em Jesus, lança aos pés da cruz todo medo. Obedeça. Se Deus mandou você ir, vá. Ontem eu falei assim para Deus: Pai, o Senhor me pediu para gerar 2 livros esse ano. Me dá os conteúdos de uma forma assim fácil, que as pessoas possam entender e que eu consiga organizar no livro para as pessoas pegarem e falar assim: meu Deus, é isso aqui, é tão simples, é isso que eu preciso fazer. Né? Eu falei, eu preciso gerar esses livros, né? Já estou escrevendo um, tem outro que eu vou começar também muito em breve. Mas se eu deixar o meu medo me dominar, não sai nenhum nem outro. Não saía nem esse. Cadê os recursos financeiros desses 2 livros? Não sei. Mas o Senhor sabe. A mim cabe ser uma mulher obediente. Fazer tudo o que o Senhor me pediu para fazer. A mim cabe isso. E a você também. Combinado? Vamos orar? Vamos fazer a nossa oração? Não é fácil obedecer, mas vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena. Você sabe por que às vezes é desafiador obedecer? Porque obediência requer de nós renúncias. Para obedecer, nós temos que renunciar. Mas deixa eu te falar uma coisa. O inimigo das nossas almas, ele não tem medo do que você faz todo dia. Na questão de grandes obras, né? Enfim, ele tem medo das nossas renúncias. Porque são as nossas renúncias que vão nos levar a Deus. São as nossas renúncias que nos aproximam da vontade do Senhor. E é através das nossas renúncias que nós vamos vencer o pecado. Então seja obediente. Derrubei tudo aqui, gente. Vamos orar? Deixa eu só anotar aqui. Vamos orar. Senta se você estiver deitada, tá? Não faça a oração deitada. E esta oração você precisa falar. André, eu preciso gritar. Não, não é para gritar. Você vai falar para você ouvir. Pode fazer com os olhos fechados, André? Pode. Mas fale, declare, porque o mundo espiritual, ele é movido por palavras. Vamos lá, então? Repita comigo. Meu Deus e Pai, eu dou graças ao Senhor, porque enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que se sacrificou na cruz e morreu em meu lugar. Por causa do seu grande amor, eu decido não temer aqueles que me ameaçam, nem as pragas que me rodeiam, e nem a violência que se levanta ao meu lado. Em seus braços eu estou seguro e sei que o Senhor
sei que o Senhor não me abandonará jamais. Ó Senhor, mantenha os seus escudos sobre mim. Revista-me com a sua armadura inquebrável e levante em volta de minha vida as muralhas de defesa do Altíssimo. Declaro no mundo espiritual que eu temo apenas ao Senhor. Portanto, em paz também me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança e por isso não terei pesadelos, nem sonhos demoníacos. Com a autoridade que há no nome de Jesus, eu rejeito todos os ataques demoníacos e repreendo o bramido dos meus inimigos espirituais. Acorrento todas as criaturas das trevas que querem atacar a mim, a minha família, a minha descendência, os meus sonhos e as minhas finanças. Deus é o meu escudo e fortaleza, e não temerei a seta que voa de dia, nem a morte que assola ao meio-dia, nem a praga que anda sorrateira na escuridão, pois o Senhor é quem guarda a minha vida. Sei que posso viver plenamente todos os dias da vida que o Senhor me deu. Oro e agradeço. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, minhas irmãs? Aleluia. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tô só esperando uma confirmação para eu definir o que acontece. A data do nosso encontro, né? Em tese seria a semana que vem, mas tem algumas irmãs nossas que vão fazer um curso lá na igreja, né? E elas vão precisar participar e são companheiras nossas aqui do devocional. E então eu tô só vendo com a agenda da igreja para eu remarcar o nosso encontro, tá? Porque eu quero muito que todas as irmãs estejam aqui presentes, porque vai ser um tempo de mesa, vai ser um tempo, uma oportunidade de você compartilhar o que você aprendeu aqui no devocional e o quanto o devocional tem te ajudado. Vai ser um tempo muito precioso, eu gostaria que todas participassem. Então, eu só tô esperando a pastora passar a agenda da igreja para eu remarcar. Então, Andréia, semana que vem nós vamos ter o nosso encontro? Nós não vamos ter por causa desse evento lá na igreja que as irmãs vão participar. Mas eu vou marcar o quanto antes para vocês, pra gente se encontrar, celebrar esses 3 anos do devocional e ter esse tempo de mesa, tá? Então, assim, ó, nós vamos ter o devocional ainda nesse inicinho agora, eu acredito que é no início de fevereiro, né? Deixa eu só ver, depois eu falo com certeza lá pra vocês e vai ser maravilhoso, tá? Tudo no tempo do Senhor, porque eu não posso, eu nem quero deixar as meninas fora. Então, elas precisam ir lá fazer esse curso, porque esse curso é algo pro bom andamento também da nossa célula, né? E quero que elas participem aqui também, tá bom? Então, depois eu coloco lá no grupo, avisando todas, possivelmente hoje, né? Eu coloco lá pra vocês. E será um tempo de bênção, um tempo de graça, porque vai dar pra você participar lá na igreja e vai dar pra você participar aqui conosco, tá? O intuito é esse, a gente caminhar, avançar, né? Avançar lá, avançar aqui também no nosso devocional. E eu acredito que será um tempo muito precioso. Então, deixa seu nome lá na lista igual tá. E depois eu coloco lá para vocês a data que foi remarcada o nosso encontro, o nosso tempo de mesa aqui na minha casa. Combinado? Deus te abençoe, que o Espírito Santo te guarde. Eu te espero aqui na segunda-feira, ao vivo, para mais um Devocional Manhãs com o Espírito Santo. Quem não assistiu, assista. Tá salvo lá no meu canal do YouTube, segunda, terça, quarta, quinta e hoje, sexta-feira. Amanhã, não deixe, gente, vai assistir, vai ouvir, porque tem sido assim, pílulas poderosas e preciosas o Ore Comigo, né? Sábado e domingo tem o Ore Comigo. Um beijo no seu coração, ama a sua vida e até segunda-feira aqui ao vivo, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Excelente final de semana. Deus te abençoe.